Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse bloco dos títulos de crédito em espécie. O primeiro deles é a letra de câmbio. Para que vocês tenham uma contextualização melhor, uma ideia melhor do que é a letra de câmbio, fazer uma brevíssima abordagem histórica da letra de câmbio. Como que ela surgiu? A letra de câmbio surgiu na Idade Média. Naquela época, pensem, usavam-se várias moedas diferentes e não era seguro viajar de um feudo para outro, de um reino para outro. Então, qual foi a solução? A solução, pessoal, é o seguinte: o comerciante, ele ia a um banco naquele local onde ele tinha negociado, e aquele bancário, ele emitia um título para que o bancário do destino, da outra cidade, pagasse àquele comerciante. Então o comerciante dava ali o dinheiro, recebia esse título, por isso letra de câmbio, que eram moedas diferentes. Aí colocava o valor e nesse outro lugar no destino, o comerciante recebia por ordem do bancário da origem, ele dava uma ordem para o outro bancário pagar para o comerciante. Vejam que tem 3 pessoas. Então essa é a origem e por isso que ele existiu. Porque às vezes sem essa introdução histórica fica um pouco difícil de entender para que serve essa letra de câmbio. Então vejam que a origem é muito antiga, datada lá da Idade Média. Bom pessoal, vamos para os dias de hoje agora e o que a nossa lei, nosso atual sistema prevê. O nosso atual sistema prevê sobre isso. Então vamos falar agora dos títulos em espécie. O primeiro deles, letra de câmbio. A letra de câmbio, qual é a regência normativa desse título de crédito? É o Decreto 57.663 de 1966. Bom, pessoal, aqui logo no início, tudo o que a gente estudou para trás sobre princípios, transmissão, os atos solenes, o endosso, cessão civil, aval e protesto, tudo se aplica aqui à letra de câmbio. Bom, vamos agora para as características específicas da letra de câmbio. Partes, pessoal, são 3 partes: sacador, sacado e beneficiário. Então aqui a relação, pessoal, é A, B e C. O sacador é quem dá a ordem. Então o A dá a ordem para o B. O B, quem recebe essa ordem, é quem vai pagar. Então o A dá uma ordem de pagamento para o B. B, pague ao C. Então o B é o devedor. Então sacador é o A, sempre quem emite o título é o sacador. Então sacador é o A, dá ordem para que o B pague ao C. O C, portanto, é o credor e é chamado de beneficiário ou tomador. Pessoal, a letra de câmbio exige o aceite. Ora, uma ordem de A é dada ao B para pagar ao C. O B tem que aceitar essa ordem. Então, isso que é aceite, é a concordância do B. Na falta, para que esse título seja executado, será necessário protestar o título. Pessoal, qual que é a peculiaridade da letra de câmbio? A única peculiaridade dela é que a recusa do aceite, aqui pelo sacado, gera o vencimento antecipado do título, daquele crédito. Então, pessoal, o A fala: B, pague no dia tal a quantia X ao C. Então, pague no dia 31 de dezembro de 2017, R$5.000 ao C. Antes disso, então, o C, que é o credor, ele vai atrás do B para conseguir esse aceite. Se antes da data prevista o B se recusar ao pagamento, esse título vai ser considerado vencido, mesmo antes da data. Então, causa o vencimento antecipado. O protesto, pessoal, na letra de câmbio pode acontecer pelos 3 motivos possíveis, pelos 3 motivos que estudamos. A falta de aceite, sempre antes do vencimento, a falta de pagamento, depois do vencimento, e a falta de devolução. Então, o A, vou pegar outra cor para ficar mais claro. Qual que é a informação que conta no título de crédito? É o A dando uma ordem para o B pagar ao C. Só que esse título emitido pelo A, ele entrega ao credor. E aí o credor C que tem que buscar o aceite do devedor, que é o B. Pessoal, prazo prescricional. O prazo prescricional é de 3 anos contados do vencimento do título. Pessoal, segundo título de crédito, nota promissória, também regido pelo Decreto 57.663 de 66, mais os artigos 75 em diante.
Novamente, tudo que estudamos anteriormente sobre princípios, a transmissão, que é o endosso e a cessão civil, o aval e o protesto, tudo se aplica aqui à nota promissória. Pessoal, o que é a nota promissória? A nota promissória é uma promessa incondicional de pagamento. Então aqui é só uma relação entre A e B. Não há, como na letra de câmbio, 3 pessoas, há somente 2. A promessa é eu, por exemplo, Bruno, prometendo pagar R$100 ao Pedro. Pronto, eu prometo que daqui a um tempo eu vou pagar esses R$100 ao Pedro. Pessoal, se essa promessa na própria emissão, quando eu emito o título, eu já estou prometendo, não há aceite, portanto, que eu que estou emitindo, eu sou o próprio devedor. Então, eu emito e sou o devedor daquele título de crédito, que é a nota provisória aqui no nosso caso, a nota promissória. Bom, pessoal, partes, aqui é somente A e B. E aqui, para ficar uma dica mais fácil, vamos lá. Lembram que a letra de câmbio, então, ó, letra de câmbio, a relação era A, B e C, em que A mandava B pagar a C. Aqui na nota promissória, a relação é somente A e B. Pessoal, aqui é como se a figura do A e do B fossem concentradas no A. E aí o B é como se fosse o seu credor. Então, quem são as partes aqui? O A, quem emite o título, e é ele quem deve pagar. Então, por emitir, ele é chamado de sacador ou emitente, aquele que emite o título, e nesse caso da nota provisória, é ele mesmo quem deve pagar. Então, aqui ele é o devedor. E a segunda parte aqui, o sacado, é o credor. Pessoal, vejam que curioso. Lá na letra de câmbio, o sacado era o devedor. Vejam só, vou até voltar para o slide passado. Letra de câmbio, sacado é o devedor. Aqui, pessoal, na nota provisória, o sacado é o credor. Qual que é a lógica disso? A lógica é que sacador é sempre aquela pessoa que emite. Então aqui, como quem emite na nota provisória já é a pessoa que paga, já é o devedor, o B, portanto, é o credor, é a outra pessoa para fechar a relação. Vencimento da nota provisória. Vejam só, se o título for omisso, será considerado à vista. O mais comum, pessoal, é que haja um prazo para vencimento, mas na omissão é considerado à vista. Prazo prescricional. Sempre que a gente fala aqui de prazo prescricional, é para ter em mente o prazo para ajuizar a execução, para cobrar judicialmente, para executar judicialmente o título. Pessoal, 3 anos contados do vencimento. E aqui vem uma curiosidade, um detalhe que a gente tem que prestar atenção porque a diferença é mínima aqui nesse quesito. Súmula 504 do STJ. Pessoal, depois da prescrição, porque durante o prazo de 3 anos é possível ajuizar a execução. Depois dos 3 anos perde a força executiva, não pode mais ser executado. Contudo, cabe a ação monitória. E qual que é o prazo da ação monitória? Em vez de 3, ele é de 5 anos. E ele é contado, vejam só, do dia seguinte ao do vencimento. Então vejam que começa a contar quase junto. Vou fazer uma linha do tempo aqui para vocês. O título foi emitido, então emissão. Aí tem o prazo de vencimento. Se for omisso, a emissão e o vencimento vão se dar ao mesmo tempo, porque é à vista. Mas vamos imaginar que há um prazo aqui. Aí o vencimento do título, do vencimento tem 3 anos para executar. Então, passados 3 anos, haverá prescrição. E pessoal, 5 anos, vou pegar uma outra cor, para a ação monitória. Então aqui, ó, aqui 5 anos, ó, vejam só, 5 anos, enquanto aqui 3 anos. Só que qual que é o marco inicial? Enquanto que para a prescrição é contada do próprio vencimento, o prazo para a ação monitória é contado do dia seguinte ao do vencimento. Pessoal, vejam então que na maior parte aqui dos prazos, eles correm juntos. E aí a pergunta, será que é opcional a execução ou a ação monitória? Não, pessoal, nesse prazo aqui dos primeiros 3 anos, é obrigatório, se for ajuizar uma ação,
a execução. E aí, depois desse prazo, até esses mais 2 anos, aí sim é possível o ajuizamento da ação monitória. Pessoal, o protesto, como vimos, o efeito do protesto interrompe o prazo de execução. Pessoal, próximo título de crédito, a duplicata. Duplicata é um título causal, então há uma origem determinada pelo legislador. Pessoal, qual que é essa origem? Aqui vale a pena a gente ter um detalhe para entender melhor a duplicata. Pessoal, por ser um título causal, então, ela tem que fazer sempre menção à fatura ou a nota fiscal. Pessoal, e se não tiver essa relação da fatura ou da nota fiscal? É um requisito exigido por lei. Bom, para o direito empresarial, essa nota fiscal não pode ser emitida e se emitida ela não pode ser cobrada. E para o direito penal, é o que chamamos de nota fria, ou perdão, de duplicata fria ou a duplicata simulada, que é um crime. Então, a duplicata sempre tem que estar vinculada a uma nota fiscal ou a uma fatura. Pessoal, vamos para a lousa. A duplicata, ela já é emitida e falta o aceite do devedor. Então vamos lá, vamos desenhar que fica mais fácil. Pessoal, A vendeu algo para o B. Para então receber esse valor do B, o A emite uma duplicata. Então a duplicata consta na duplicata que o B pagará ao A. Pessoal, essa duplicata tem que constar a nota fiscal dessa venda entre A e B. Pessoal, quem emite é o próprio A. Então é necessário que o devedor B aceite a duplicata. Então vejam, as partes aqui, o A, que é quem emite, e fala que o próprio B pagará ao A. Nesse caso, o B, devedor, deve aceitar. Na falta desse aceite, aí sim será necessário o protesto para fins de execução. Pessoal, protesto por falta de aceite sempre antes do vencimento, por falta de pagamento após o vencimento e aqui por falta de devolução. Como há essa necessidade do aceite, o título então é entregue ao B para que ele aceite, essa duplicata então ela vai poder ser protestada pela falta de devolução. Além dessa hipótese, porque ele não devolveu, porque ele o reteve, também será possível o protesto por falta de devolução quando o título original se perdeu ou ele não foi omitido, ou não foi emitido, no caso da duplicata virtual. Não há emissão, então o protesto se dá por falta de devolução por indicação. Então, protesto por indicação. Então, quando não há o título em mãos, que é o por falta de devolução, o protesto ocorre por indicação. Pessoal, na emissão da duplicata, como vimos, no próprio corpo da duplicata, tem que ser informado o número da nota fiscal. Pessoal, como sabemos, é possível uma venda em parcelas. E aqui é interessante a gente ter em mente como que funciona a emissão da duplicata quando a venda é feita em parcelas, ou o pagamento vai ocorrer em parcelas. Pessoal, cada duplicata pode fazer referência no máximo a uma nota fiscal. Então, há esse limite. É somente uma nota fiscal por duplicata. Então, não é possível reunir notas fiscais para ser cobradas em uma única duplicata. Contudo, pessoal, uma nota fiscal pode gerar várias duplicatas. Então, uma duplicata pode conter no máximo uma nota fiscal, mas uma nota fiscal pode conter várias duplicatas. Então, pessoal, na divisão em parcelas, quais são as opções? Uma única duplicata relacionando as várias parcelas, então uma só duplicata que fala dentro dela todas as parcelas, ou várias duplicatas. Como que funciona? Nesse caso, a lei exige que conste o número da nota fiscal mais uma letra do alfabeto. Então, por exemplo, é a nota fiscal 32. E a gente vai emitir, então, várias duplicatas, uma para cada parcela. Aí coloca 32A, 32B, então é a mesma nota fiscal,
que vai ser usada para a emissão de várias parcelas. E assim por diante, sejam quantos forem o número de parcela. Tudo bem, pessoal? Então, qual que é a pegadinha de prova aqui? A questão normalmente fala que só pode de um jeito ou de outro. E não, ambos são permitidos. Tanto uma só duplicata que menciona todas as parcelas ou várias duplicatas, como esse caso nosso aqui. Uma duplicata para cada parcela. O vencimento se dá, então, seja à vista ou com data certa, então já pode ser de plano, logo da emissão, o vencimento à vista já pode ser cobrado ou com uma data específica. E resgate. Resgate, esse termo aqui usado pelo artigo 9º, é quando o devedor paga o título e já pega de volta. Então ele paga a dívida e pega o título de volta. Pessoal, qual que é a peculiaridade? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Pode acontecer antes do vencimento. Para os demais títulos, o credor não é obrigado a receber antes do vencimento. Ele pode se recusar a receber antes do vencimento. Aqui no caso da duplicata, por força do artigo 9º, o credor pode sim ser obrigado a receber antes do vencimento. É o que a gente chama de resgate. Ele paga esse título e pega o título de volta. Pessoal, próximo título de crédito em espécie, o cheque. Pessoal, o cheque é o que a gente está mais acostumado no dia a dia. É sempre uma ordem de pagamento à vista. Bom, pessoal, sabemos que na prática há um costume de se usar muito cheque pré e pós-datado. Para o STJ, são sinônimos. É o famoso bom para. Escreve ele no cheque, bom para o dia tal. A gente vai ver, pessoal, que esse costume ele é expressamente contra a lei. A lei fala expressamente, categoricamente, que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, pessoal, qual que é o efeito desse bom para? Bom, para fins aqui do prazo de apresentação, do prazo prescricional, vamos ver que esse bom para não faz diferença no tocante à prescrição, porque há um julgado do STJ da ministra Nancy Andrighi, relatado por ela, que expressamente diz que se fosse considerado o prazo de apresentação aquele acordado entre as partes, aquele combinado pelas partes, estar-se admitindo uma mudança do prazo prescricional pela vontade das partes, o que é vedado por lei. Então, para que não ocorra essa mudança do prazo prescricional, é que o bom para não produz efeitos quanto à prescrição. Bom, vamos lá, item por item, ver como que funciona esses detalhes do cheque. Pessoal, prazo de apresentação. Por que o prazo de apresentação é importante? É que é dele que é contado o prazo prescricional. Então, o prazo prescricional é de 6 meses contados do prazo de apresentação. Qual que é o prazo de apresentação? Se for praças iguais, praças é o município. Se for no mesmo município, do banco sacado e da emissão, da cobrança, 30 dias praças iguais e 60 dias praças diferentes. E de quando que é contado esse prazo de apresentação, pessoal? Da emissão do cheque. Pessoal, mas e se colocar o bom para, que é o cheque pré e pós-datado? Pessoal, da mesma forma, o prazo de apresentação vai ser contado da emissão. As partes não podem acordar sob prazo prescricional. Decisão do STJ. Então vamos ver, fazer uma linha do tempo, como que funciona essa situação. Pessoal, emissão, prazo de apresentação, que pode ser de 30 ou 60 dias. Vamos imaginar que se coloque o bom para 90 dias. Então vai ser aqui posterior, o bom para. Bom para. Bom, pessoal, o prazo prescricional previsto em lei é contado do fim do prazo de apresentação. Pessoal, é daqui que vai contar os 6 meses para a prescrição. Pessoal, vejam só. O que então acontece quando uma pessoa aceita um cheque bom para?
ela perde tempo da prescrição, porque não é daqui que vai começar a contar o prazo prescricional. Vejam, o prazo prescricional começa do fim do prazo de apresentação. O Bompara, como ele muda esse prazo de apresentação, havia essa discussão se isso também mudaria a prescrição. É tranquilo que não muda, pessoal. Aqui, ó, continua sendo contado do fim do prazo de apresentação. Bom, pessoal, sabemos muito bem que, como por lei o cheque é uma ordem de pagamento à vista, ainda que ele seja apresentado antes do Bompara, o banco é obrigado a depositar, a compensar aquele cheque, porque a lei assim o diz. É uma ordem de pagamento à vista e não a prazo, não o Bompara. Se for depositado, compensado antes, o banco é obrigado a compensar. E qual é a consequência desse depósito, dessa cobrança antes do prazo do Bompara? Então, a apresentação antecipada do cheque pré ou pós-datado. Pessoal, súmula do STJ, dano moral. Então, essa pessoa que deposita, que compensa o cheque antes do prazo de apresentação combinado entre as partes, ela vai responder por dano moral. Bom, pessoal, ação monitória. O prazo do cheque aqui vimos que é de 6 meses, contados do prazo de apresentação. E a ação monitória, depois que o cheque perde a força executiva, depois dos 6 meses aqui. Nesse caso da ação monitória, o prazo é de 5 anos, contado do dia seguinte à data de emissão. Vejam que diferença. Temos prazos contados do vencimento, prazo contado do dia seguinte ao prazo de vencimento e aqui o prazo do dia seguinte à data de emissão. Súmula 503 do STJ. Pessoal, por fim, vamos ver a cédula de crédito bancário. É o título de crédito menos cobrado em provas, menos comum da gente ver isso sendo cobrado em prova. A cédula de crédito bancário, ela ocorre quando há uma operação de crédito realizada por uma instituição financeira e o título é emitido em favor dessa instituição financeira, que na prática é uma facilitação dela receber esse valor referente à operação de crédito. Então é uma promessa de pagamento. Pessoal, também é um título causal. Ele também está vinculado a um contrato. Qual que é a peculiaridade? É que esse contrato pode ser ilíquido. Ilíquido é que ainda não há um valor exato constante naquele título. Pessoal, se o contrato é ilíquido, como que faz para cobrar? Vai ser necessário, além da apresentação, um memorial de cálculo, trazendo então liquidez para aquele título. E a garantia, peculiaridade da cédula, ela pode ser real. Então vimos que a regra dos títulos de crédito é a garantia pessoal, a garantia fidejussória, que é o aval. A pessoa garante o pagamento daquela dívida pessoalmente. E aqui na cédula de crédito bancário, a garantia pode ser real, que é um bem dado em garantia. Bom, pessoal, esses são os títulos de crédito em espécie. Vamos fazer aquela breve revisão de cada um deles. A letra de câmbio, pessoal. Letra de câmbio, a relação entre as partes é A, B e C. Há 3 partes aqui. Sacador, o que dá a ordem. Sacado, quem recebe, que nesse caso é o devedor. E o beneficiário, que é o terceiro, que é o credor, que recebe o pagamento. Na letra de câmbio, há a necessidade de aceite e, na sua falta, o protesto para fins de execução. Peculiaridade, a recusa do aceite gera o vencimento antecipado do título. O protesto pode ser pelos 3 motivos estudados e o prazo prescricional é de 3 anos contados do vencimento do título. A nota promissória, pessoal, não há aceite. Por quê? Porque a emissão já se dá com a assinatura do devedor. E lembra que o aceite, um dos requisitos do aceite é a assinatura posterior à emissão. Aqui a assinatura faz parte da própria emissão. As partes aqui, sacador, e o sacado. Sacador, aquela pessoa que emite a nota e se compromete a pagar ao
sacado, que é o credor aqui da nota promissória. E atenção aqui, que o sacado na letra de câmbio é o devedor e o sacado aqui na nota promissória é o credor. O título é vencido à vista desde que o contrato seja omisso. Então, o contrato pode prever prazo diferente, mas o título pode prever prazo diferente, na sua omissão será considerado à vista. O prazo prescricional também é de 3 anos contados do vencimento e a ação monitória é de 5 anos contados do dia seguinte ao do vencimento do título. Súmula 504 do STJ. E o protesto interrompe o prazo de execução. Duplicata, pessoal, sempre é relativa a uma compra e venda ou a uma prestação de serviços. Esse título, então, tem que fazer menção à nota fiscal ou à fatura, é um requisito do próprio título, e sem essa causa, sem a nota fiscal ou a fatura, a duplicata não pode ser emitida ou cobrada. E no direito penal é o crime pela duplicata fria ou simulada. Nesse caso, pessoal, da duplicata exige-se o aceite, porque vejam, quem emite o título não é o próprio devedor. Quem emite o título será aqui o credor. Então, a emissão se dá e a necessidade do B, que é quem vai pagar, ele tem que aceitar esse pagamento feito ao A em razão daquela relação operada entre eles, aquele negócio jurídico, seja de compra e venda, seja de prestação de serviços, que vai ter a nota fiscal ou a fatura relacionada. Pessoal, na falta do aceite, necessário protesto para fins de execução. O protesto também pode se dar pelos 3 motivos e a emissão sempre informa o número da nota fiscal ou da fatura. Pessoal, a divisão em parcelas aqui talvez seja o detalhe mais complicadinho aqui da matéria. Pode ser as parcelas em uma única duplicata ou várias duplicatas, e isso cai muito pegadinho em prova. Sempre fala um ou outro e pode os dois. Então pode ser uma única duplicata com aquela numeração única que menciona todas as parcelas e é tudo dentro daquela única duplicata da nota fiscal 32. Ou se formos emitir várias duplicatas aqui referente a essa nota fiscal, aí temos que colocar 32A, 32B, 32C e assim por diante, uma para cada parcela. Pessoal, o vencimento é à vista ou com data certa. E o resgate é quando o devedor, ele opta por pagar aquela dívida e pegar o título de volta. O título volta para ele. E nesse caso, o credor é obrigado, o credor é obrigado a receber esse título antes do pagamento. Então, pessoal, aqui ó, o pagamento e pegar o título de volta pelo devedor, evidente, quem paga, o devedor. E aí, nesse caso, o credor pode ser obrigado a receber antes do vencimento. Cheque, pessoal, sempre à vista, então mesmo o Bompara, se ele for apresentado antes daquela data, o cheque vai ter que ser compensado pelo banco. Prazo prescricional, 6 meses contados do prazo de apresentação. E vimos que o prazo de apresentação difere se ele for praças iguais ou praças diferentes, 30 ou 60 dias. As observações, mesmo para cheque pós-datado, mesmo para o Bompara, o prazo de apresentação é sempre contado da data da emissão. Então, pessoal, vejam só aqui no nosso exemplo. O cheque foi emitido, tem o prazo de apresentação e depois o prazo prescricional. Pessoal, se o cheque tivesse Bompara aqui na frente, ainda assim a apresentação é contada da emissão e o prazo prescricional contado aqui do fim da apresentação e não do Bompara, tá bom? Pessoal, vimos que se ele for apresentado antes do Bompara, dano moral, súmula 370 do STJ. E aqui a ação monitória, também em 5 anos, mas contados do dia seguinte à data de emissão, súmula 503 do STJ. E por fim, a cédula de crédito bancário, que é menos cobrada. O que tem que ter em mente? Sempre envolve instituição financeira e essa promessa de pagamento à instituição financeira em razão de uma operação de crédito. E essa operação de crédito que é a causa, que dá causa ao título
de crédito, a cédula de crédito bancário. A peculiaridade é que o contrato pode ser ilíquido e que, nesse caso, para ganhar liquidez, que é um número exato para ser cobrado, é necessário, além da apresentação do título, um memorial de cálculo. É esse cálculo que vai especificar o valor. E a garantia da cédula de crédito bancário. Já sabemos que dos títulos de crédito pode ser o aval, que é a garantia pessoal, e aqui também pode ser real. Então pode ser um bem dado em garantia para, como o próprio nome sugere, garantir o pagamento daquele título de crédito. Bom, pessoal, como é bastante matéria aqui dentro de um tempo limitado, por isso que eu faço questão de trazer bastante detalhes aqui na lousa, para já ficar muito mais fácil de vocês acompanharem. Por isso que a gente usa tanto, justamente por o nosso tempo ser mais limitado e para conseguir passar o máximo de conteúdo possível. E assim eu acho que fica mais claro para vocês, do que se usássemos todos esses termos sem ter a lousa e os slides para vocês acompanharem. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham entendido a ideia dos títulos de crédito e continuaremos com a nossa matéria no próximo bloco. Até lá!